presença de quem, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Do Todo-Poderoso. E é um culto onde nós fazemos menção da morte e da ressurreição, onde nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. E eu vou trazer uma mensagem nessa noite. E o tema da mensagem que eu quero dar para esse texto que vou ler para os irmãos, já vou revelar o tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite, é o cálice de Jesus. Aleluia. Vamos ler? O texto é o capítulo 20 de Mateus, versículo de número 17 a seguir. Olha o que diz o texto. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte dos seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Amém. Aí diz mais o texto: então se aproximando dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: o que queres? E ela respondeu, dizendo: que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhes eles: podemos. Aí Jesus, no versículo 23, ele diz: na verdade bebereis o cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence dar-nos, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Aleluia. E houve, a continuação do texto vai dizer que houve uma murmuração dos outros discípulos. E eu acho lindo meditar na palavra, porque a palavra ela revela coisa para nós extraordinária. Jesus acabara de dizer para os 12 que ele ia ser entregue, ia ser escarnecido, ia ser açoitado, ia ser crucificado, morto, mas ele disse: mas ao terceiro dia ressuscitarei. Aleluia. Glória. E a mãe dos meninos, que eram os 2 discípulos, era Tiago e João, ouvindo essa conversa, ela disse: é a oportunidade, ele já está indo e eu não vou perder a oportunidade, eu tenho que falar que esses meninos precisam um sentar à direita e o outro aí. E por quê? Porque Tiago e João e quem mais? Pedro. Deixa eu ouvir. Pedro. Eram os 3 discípulos mais chegados, mais íntimos. E aqui, na revelação da palavra que o Espírito Santo me dá, pastores, é que a mãe de João, de Tiago, fazendo uma leitura humana e racional, ela olha para Pedro e diz: não pode ser Pedro, ele não pode sentar à direita de Jesus. Então vai sobrar para quem? Para os meus 2 meninos. Por quê? Eles estão com Jesus. E João era tão íntimo, diz a palavra, que ele reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Aleluia. Olha que intimidade. Imagina João, na hora da ceia, na última ceia, está João de um lado e do outro está quem? Judas. João está lá, escorado.
E está ouvindo Jesus fazer a ministração. E ele nem percebe o que Jesus falou com Judas, mas ele estava lá. Mas o que acontece é que a mãe de Tiago e de João não estava ciente dos ensinamentos, não estava ciente dos acontecimentos e não sabia que o reino de Deus e o lugar pela qual ela estava pedindo não era para alguém que fosse escolhido por Jesus, mas o texto vai nos dizer que Jesus vai dar ao direito de se assentar ao trono dele, junto com ele, como o Pai deu para ele sentar, não é apenas para alguém. Veja que no próprio texto, Jesus disse: olha, o lugar em que vocês estão pedindo para vocês se assentar, não é assim, não é para qualquer um, é para aqueles. Veja, está no plural, não é para um, nem é para outro, mas é para aqueles. Aqueles quem? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21, ele vai dizer que ao que vencer, darei o direito de se assentar no meu trono, como meu Pai também me deu o direito de se assentar no seu trono com ele. Então, deixa eu ver quem vai sentar no trono junto com ele. Levanta a tua mão se tu está crendo nesse negócio, porque não é para Tiago e não é para João, mas é para os que vencerem. Aleluia. Imagina uma multidão, imagina a igreja do Senhor todinha, porque ele diz que todos sentarão, e ele diz: e vão se sentar comigo e vão julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia, Jesus. Glória. E todas as nações serão julgadas pela igreja. Glória. Mas Não de eterno Deus. a mensagem do cálice, o cálice de Jesus, queriam se assentar com ele, uma à direita e o outro lado. Aí ele faz a pergunta. Por que Jesus faz a pergunta? Olha a pergunta que Jesus faz: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Glória. Aí eles responderam, sem dúvida. Eles não pensaram, eles não analisaram. Disseram: podemos. Aí Jesus diz assim: vocês serão, ou seja, vocês beberão o cálice. Agora, assentar-se à direita ou à esquerda é para aqueles, Aleluia. para quem o meu Pai preparou. Glória. Glória a Deus. Aí no capítulo de número 3 de Apocalipse, que eu citei para os irmãos, se os irmãos for lá ver, a leitura está lá, muito clara. Olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, para a gente começar a pregar. Eu prometo que não vou ser fadão, meus irmãos. Capítulo de número 3, o versículo de número 21. Ele, ao que vencer, Aleluia. lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Glória. É muita, eu acredito que para a mãe era uma inocência dela fazer aquele pedido, mas havia uma concordância dos filhos, porque se não tivesse a concordância dos filhos, ela não teria ido se aproximar, porque quem deu acesso até Jesus foi os filhos. Quem estava com Jesus? Os filhos, Glória a Deus. João e Tiago. Aí a mãe chega para fazer uma ponte. Aí Jesus diz: tá bom, o cálice vocês vão beber, mas o assentar, ele nem falou do batismo, Glória a Deus. porque o batismo está dentro do cálice. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O batismo que ele está falando não é um batismo
com o Espírito. O batismo que ele está falando é o suportar, Aleluia. é o resistir. Glória. Porque se Jesus não fosse batizado com esse batismo do suportar o propósito que estava proposto diante dele, algumas vezes, em uma ocasião que Jesus declarou que se ele quisesse, ele podia parar. Foi no Getsemane, quando chegaram para aprender, que Pedro, para demonstrar sua fidelidade, pegou a espada, tentou impedir o soldado, ainda tentou cortar o pescoço de alguém, mas alguém que era soldado, era ágil, torceu assim a cabeça e cortou só a orelha. Aí Jesus repreende a ele e diz assim: olha, Pedro, para! Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Porque se eu quiser, Deus de poder e glória. eu rogarei ao Pai, e Ele não enviará um anjo, mas uma 12 legião. Está lá no texto. Glória a Deus. Se eu rogar ao Pai, Ele envia 12 legião. Agora imagina, o anjo vem e passou por ele. Só em Jesus dizer assim, quando os soldados chegaram, eu trouxe um sermão aqui, mas eu vou deixar o Espírito Santo me usar nessa noite. Aleluia. Porque tem gente aqui nessa noite, aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que vai ser abraçada por Deus. Aleluia. E Deus vai entrar dentro do seu corpo e vai fazer algo que precisa ser feito para a glória do nome dele. Alguém daqui vai sair curado hoje, pelo poder da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Maravilha. Glória. Elevar. Glória. Estou já sentindo ele aqui. Glória. Quando chegaram no Getsemane e gritaram: cadê ele? Aí ele disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, a Bíblia diz que aquela turma de soldados vai ao chão. Aleluia. Glória. Só o poder da sua palavra ao dizer: sai ao chão, soldado armado, querendo. E aí eu imagino Pedro naquela ousadia toda, naquela agilidade dos soldados, ele quer matar alguém. Mas Jesus disse: para, Pedro, guarda a tua espada, porque com espada que fere, com a espada será ferido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se eu quisesse agora, meu pai enviaria 12 legião. Imagina, pastor Sadak, 12 legião para socorrer Jesus com, se ali tivesse o quê? Uma meia dúzia de soldados junto com o sacerdote, o fariseu, um monte de gente. Aleluia, Jesus. Se um anjo só, Glória. quando o Senhor naquele Glória a Deus. quis derrotar lá o Ezequias. Aí Ezequias só falou assim: mas um anjo matou 180 e não sei quantos mil. 185 mil, pastor. Um anjo. Aí Jesus diz assim, na simplicidade dele: glória. Aleluia. Se eu quiser, eu peço ao meu pai, ele manda 12 legiões. Não era 12 anjos, não, era 12 legiões. Eu não sei quantas legiões, eu não estudei teologia de direito. Eu fiz um cursinho básico de teologia. Eu não sei quantos anjos. 72 mil uma legião. As 12. 72 mil, 12 legiões. Imagina que não faria 72 mil anjos para socorrer Jesus. Jesus estava dizendo assim: ó, sabe o que eu estou querendo dizer? É que todo o poder está nas minhas mãos. Aleluia. Não tem limite para a operação dele. Não tem limite para o que ele quer realizar. Aleluia. Quando ele quer realizar, ele realiza. Ponto. Aleluia. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Quando Jesus diz assim: você vai beber o cálice, agora vai aceitar, não pertence a mim, mas ao Pai, porque Ele preparou o povo aí para estar comigo na vida. Aleluia. Glória. Parque Vila Maria está incluso nesse mistério. Aleluia. Glória a Deus. A congregação de Blindex está inclusa nesse Aleluia, mistério. Jesus. Glória a O Deus. setor 64 está incluso nesse mistério. Então, igreja, os discípulos não tinham noção do pedido.
Era uma ansiedade para estar com Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer, segundo a história, 40 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, 40 anos depois, Tiago, pastor, foi beber o cálice. Glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 12 de Atos, versículo 1 a seguir, diz que o rei, o rei Herodes, o Agripa, por volta de 40 anos depois de Cristo, ele se apoderou, está lá em Atos 12, de alguns apóstolos. E quem foi? Pedro e Tiago. E Tiago, ele foi morto à espada no dia seguinte, depois da prisão. Glória a Deus. Bebeu o cálice, pastor. Aleluia. O cálice foi esse. Aleluia. Qual era o cálice que Jesus estava falando? O Calvário, irmãos. Lá na leitura do Getsemane, quando Jesus está ali naquele momento de agonia, ele vai orar. E ele só aí comigo. E ele vai até mais à frente orar. E quando ele vai orar, ele ora um pouco e volta. E ele vai dizer para os discípulos, ele vai se abrir como homem, como amigo, que ele tem amigos ali, 3, Pedro, Tiago, João. Ele vai abrir o coração e vai dizer: a minha alma está abatida até a morte. Aleluia. Glória. Orai comigo, Aleluia, Jesus. para que Glória. não entreis em tentação. Glória. A carne, na verdade, é fraca, mas o espírito é forte, está pronto. E ele vai mais uma vez. E quando ele vai, ele faz a oração: Pai, se for possível, passa de mim este. Todavia, não seja feita a minha. Aleluia. Esse é o batismo de confissão. Glória. Pastor Sagrado, eu estou sentindo Jesus aqui nesse ambiente, porque eu estou me sentindo na Blindex aqui essa noite. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele está naquele momento, como homem, ele sabe que vai doer. Como homem, ele sabe que vai ser insuportável. Ele sabe o tamanho da gravidade do crime que ele está sofrendo por injusta causa. Mas ele está sabendo que a causa não é dele, a causa é do Pai. E por quê? Por mim, por você, pela igreja. E por essa razão, ele diz assim: eu não quero. Aleluia. Estou com vontade de parar, estou com vontade de desistir, mas não seja feita a minha, Pai. Então, crente, deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. Todas as vezes que as circunstâncias da vida vêm para te promover para baixo e para te colocar para baixo e para dizer: não vale a pena ir para o culto, não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena servir a Deus, saiba de uma coisa: você não é crente porque você escolheu ser crente. Você é crente porque Ele te escolheu para ser salvo. Você é crente porque Ele te escolheu. Lá em João capítulo de número 15, versículo 16, Ele disse: não foi você que me escolheu, foi eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que guardes e me dê fruto e o vosso fruto permaneça. Seja batizado nessa noite. Vai, pastor, eu já sou batizado com esse. Não é o batismo do que Jesus está falando aqui. É esse, é batismo da permanência. Pode estar virado o raio todinho, mas a gente está firme. A gente muitas das vezes até chora. A gente muitas das vezes não tem nem palavra. A gente muitas das vezes fica com aquele sentimento de desistência. Mas tem um batismo na minha vida e na tua que nos põe para cima e nos diz: não. Não é porque você é bom. Não é porque você é perfeito. Não é porque você é bom, senão
Bíblia vai dizer que Jesus, ele desprezou a afronta, ele desprezou a calúnia, ele desprezou toda a infâmia que falaram contra ele. E por quê? O versículo responde e diz, pastor Sadraque: por causa do gozo que lhe estava proposto. Qual é esse gozo? Filho, vai lá embaixo, resgata aquele povo para cá, porque quando tu chegar aqui eu te darei todo o poder, toda a glória. Tu vai se assentar à minha destra comigo e vou dar para você o direito que aqueles que vencerem se assentarão à tua destra contigo, e seremos um só para a glória do nome dele. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. 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 Jesus. Glória. Ser batizado, eu acho, meu pastor, e eu já falei tantas vezes, talvez até inocente, mas eu dizia na minha infância cristã, quando aceitei Jesus em Cidade Nova 2, eu dizia: eu quero que Jesus faça comigo como ele fez com Estevão. É só uma vez e pronto, pai. Já sela, já leva logo, já guarda logo. Me usa daquele jeito assim, tá? Usa, entendeu? Que coisa! Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho para esses homens, eu fico, entendeu? Fico apaixonado pelo acontecimento. Eu fico querendo que isso seja real na nossa vida. Aleluia. E não é. Porque nós nos acostumamos com a liturgia religiosa e perdemos a comunhão com Deus e deixamos de executar a vontade dele na nossa vida, muitas das vezes por um costume que a gente tem de vir no culto terça, de vir no culto quinta, de vir no culto, vai na sexta, vai na sexta. Nós temos que viver isso, não é apenas em culto. O culto, sabe o que é o culto? O culto é o momento do corpo se unir e encher-se das suas energias. Aleluia. Porque quando o corpo dele está unido, a força do seu espírito é maior. A Bíblia diz, Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar do corpo, e o corpo é um negócio tremendo. Na mão tem 5 dedos, tem a mão, tem o braço. Então isso é o corpo. Tem o tórax, tem as pernas. Você já viu alguma perna andando sozinha na rua? Já viu? Não tem como. Aleluia. Tem que estar no corpo. Glória. Jesus aqui é o cabeça. Então ele é o cabeça, e aí ele manda toda a movimentação do corpo. E aí no culto, Glória. Espírito Santo, Jesus está aqui no comando. E aí ele vai mandando algumas energias do seu espírito, para a gente entender que não tem nada a ver com energia, tem a ver com glória, tem a ver com poder, tem a ver com sangue, tem a ver com a dispensação da sua glória e da sua majestade. Enquanto a gente prega aqui, o Espírito dele vai fazendo aí uma revista, vai passando em alguns de vocês aí, alguns membros do corpo, e vai vendo qual é o membro que está com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de infecção. E aí quando toma o banho da graça, o banho do sangue aqui no culto nessa noite, aí ele vai tirando as impurezas, ele vai repreendendo as enfermidades, ele vai repreendendo as lepras que o diabo quer colocar na nossa vida. Jesus nesta noite veio aqui para abençoar as nossas vidas, e ele está mandando eu liberar hoje. Sadraque, não vim com esse mistério, mas Deus está mandando liberar hoje aqui um mistério de cura. Glória. Aleluia. E ele cura, ele cura carne, ele cura órgãos, ele cura a circulação, ele cura as hérnias, ele cura todas as medulas nessa noite. Jesus aqui cura sentimento ferido, machucado. Ele aqui nessa noite vai fazendo aquilo por completo,
Porque almas aqui estão estão desnecessadas. Sabe por quê? Por sentimentos, por palavras. Mas Deus manda dizer nessa noite que Ele está passando aqui. Glória. Aleluia. Seja batizado nessa noite. Filha, glória. Porque o cálice é a consumação. Aleluia. E a consumação só depende dele, não depende do pregador. Glória. Não, a consumação do cálice é ele. Tiago provou. E eu achava que tinha sido depois, logo depois, mas não, demorou 40 anos. Imagina Tiago, não sei quantos anos Tiago tinha, talvez uns 30, 40 anos, quando Jesus chamou.